Olá pessoal, vamos chegando para mais uma live super interessante. Vamos conversar com uma dentista direto lá da Itália, vamos ver como que está a situação por lá, né? Como que está lidando com esse período de quarentena, como que foi tudo direitinho. Olha a turma chegando. Vamos lá. Dá um tempinho para a doutora Rosana. Hoje nós vamos receber a doutora Rosana, que é da região de Nápoles, né? Se eu não me engano. Opa, não tá aparecendo aqui. Tudo certinho aí, pessoal? Áudio legal? Tá tranquilo? Estão me vendo? Vamos dar boa tarde, Brunão. Brunão é meu primo, dentista. Tranquilo, Heloísio? Um homem de Cataguases, não é isso mesmo, Heloísa? Bacana, a Abel tá chegando. Vamos chegando, pessoal. Essa live de hoje é muito legal, porque eu tô acompanhando a turma aí, os dentistas, todo mundo muito desesperado e natural, né? A gente não sabe o que nos espera. Assim como a gente teve a live com a dentista lá da China, hoje a gente vai ter com uma dentista da Itália. A Itália, eu já estive lá, particularmente dos países que eu já visitei da Europa, é o que eu tenho mais identificação. O brasileiro gosta em si muito do italiano, né? É uma pena tá acontecendo isso em qualquer país, mas a Itália também está sendo muito castigada com o Covid-19, né? O coronavírus. Então vamos ver como que a doutora Rosana, que é uma dentista, né? Como que ela passou por esse período, como que está sendo a previsão de voltar, se teve alguma ajuda do governo. Na live com a doutora Bárbara, lá da China, muita gente mandando perguntas, a gente vai responder todo mundo, vamos tentar ter uma cronologia da live para ficar legal, tá? Primeiro a gente vai saber a história, como que ela foi parar na Itália, para depois chegar no coronavírus, tá certo? Enquanto isso, vai chamando a turma, clica nessa setinha aqui embaixo, ó, tem uma setinha, deixa eu ver, opa, aqui, ó, uma setinha aqui embaixo. Quem for dentista, chama, porque é muito interessante, tá? A gente vai poder ter uma noção muito melhor da realidade para quem já viveu, para quem já sentiu. Tcharará, tcharará, vai entrar aí, se Deus quiser, sem nenhuma intercorrência. Olá! Olá! Olá, tudo ok? Prazer agora pessoalmente, né? Nós só conversamos por áudio, né? Exatamente. Boa noite a você, Guilherme. É, Obrigada pelo é. convite. Boa noite a todos. Como é que tá a luz aí? Porque aqui nós usamos muita luz indireta, entendeu? Não sei se dá para ver. Tá ótimo. Na verdade, está escuro, mas está Ah, o charme italiano, que não pode faltar, né? Das residências italianas. De um é bom mesmo. bistrô italiano, não é? Isso é o É charme. porque é o lugar mais perto do modem, entendeu? Para a conexão ficar legal. E aí eu tentei ver um ângulo que pudesse, pelo menos, ficar legal para ver. Espero Que que dê ótimo. para ver bem. Não, tá legal, não se preocupe. Isso de fato é o de menos. É igual a Isabela falou, tá charmoso. A Itália é charmosa, a Itália, igual eu disse, ninguém merece passar por isso, tampouco a Itália, que é um país que da Europa é o que tem mais proximidade com o brasileiro. Eu falo que a Itália tem mais características brasileiras até do que Portugal, né? Eu gosto muito do Aham. italiano, eu gosto muito da culinária italiana, o povo é bem divertido o povo italiano, é igual o Brasil, É, né? Parece que tem é sangue que corre verdade. na veia, não é É mesmo? verdade. Vamos lá. A doutora Rosana Salles é dentista na Itália, pessoal. Ela passou por tudo que a gente está passando, né? Ela vai poder colaborar muito com a gente. Se você tem algum dentista para indicar, clica aqui embaixo na setinha, indica o dentista para poder participar, para poder colher essa experiência, porque vai ser de muito proveito. Doutora Rosana, conta para a gente de onde que você é aqui do Brasil, onde você estudou e como que você foi parar na Itália? Por que Itália? Então, eu sou da Bahia, né, de Salvador, me formei lá pela Universidade Federal, fiz especialização também lá, com uma equipe muito boa. E eu resolvi, nós temos amigos italianos de muito tempo, amigos da família,
E um dia uma comissão, uma equipe da universidade aqui de Roma, né? Eles foram para uma visita oficial, porque eles têm relacionamento com a Universidade Federal da Bahia. E uma dessas pessoas é amiga há muitos anos da minha família. E num jantar com o reitor da universidade, eu perguntei a ele como é a odontologia na Itália. Ele aí disse, doutoressa, por que a senhora não vem passar um período, tipo um estágio, para conhecer? Mas pensando que era brincadeira. E a coisa começou a ficar séria, no sentido, eu comecei a mentalizar essa ideia, preparei por um ano e fiquei na casa de minha amiga, essa que é muito amiga de família, e frequentando o policlínico. Eu não sabia italiano, absolutamente, não sabia só o buongiorno, buonasera, mas não sabia mesmo a língua. Eu estou me movimentando um pouco para tentar acender a luz, que é uma luz de tempo isso aqui. É como se fosse com presença, entendeu? Uhum. Por isso que eu estou. E aí eu vim, frequentava de manhã o policlínico e de tarde, quando eu estava livre, eu comecei a passear por Roma, conhecer lugares bacanas, enfim. E minha cunhada trabalhava lá. Ela trabalha com células estaminais, células tronco, e ela me convidou para vir a Nápoles, para conhecer Nápoles. E assim eu conheci meu segundo marido, que é o irmão dela. E por 3 anos, né, nós ficamos nessa ponte aérea, se Uhum. podemos dizer assim. Não como Rio-São Paulo, mas Salvador, Nápoles. E depois de 3 anos, eu resolvi me mudar junto com ele. Nós entramos num bate-papo, o que fazemos, o que não fazemos. E eu achei que era o momento de vir, porque ele não podia deixar o trabalho dele por uma questão de trabalho de concurso. E eu resolvi vir. Não foi fácil o início, mas eu sou uma pessoa que gosto muito de desafios, né? Eu nunca tive receio de enfrentar situações novas e vim. Comecei a estudar, fiz exame para a universidade, vestibular, só que antes a faculdade na Itália eram 5 anos de odontologia. Há muitos anos atrás era medicina e odontologia juntos. Depois Uhum. eles mudaram, separaram e eram 5 anos. Depois resolveram mudar para 6 anos, né, de curso. E eu entrei exatamente no ano que eu entrei no vestibular, que eu fiz vestibular e passei, eu ia entrar no primeiro ano e só tinha uma turma do segundo ano. Ou seja, eu não podia fazer exames do quinto ano, do quarto, do terceiro, eu tinha que ser história da universidade, ou seja, cursar os 6 anos e pagando, porque no início o Brasil era considerado um país em desenvolvimento, não, país de terceiro mundo, e depois se transformou em país em desenvolvimento. Mas eu pagava do mesmo jeito a taxa. Inclusive, ficou o dobro do valor com essa condição, né, de status do Brasil. E depois de um ano eu cursando, inicialmente eu fiquei com uma espécie de estágio, frequentando lá o policlínico para poder aprender um pouco a língua, porque eu não falava italiano. E simplesmente eu tive que pagar seguro para frequentar, porque eu sou estrangeira, eu tive que pagar, tudo bem, paguei. Quando eu fiz o exame de vestibular, que entrei, eu ainda fiquei um ano lá estudando, fazendo as matérias, fazendo as provas, para eles tentarem fazer uma equivalência mais ou menos das minhas matérias, para quando eu fosse seguindo serem eliminadas essas matérias que eu já tinha feito no Brasil. Mas era um percurso muito longo, tinham que ser 6 anos. Então, paralelo a isso, tinha a possibilidade de eu fazer exame de reconhecimento de título no Ministério da Saúde italiana, que não era eu teria o título reconhecido comparando com as matérias que eram da faculdade. São dois, ou melhor dizendo, são duas situações diversas. A faculdade, eu teria que fazer todo o percurso e me formar em odontologia na Itália, que para mim não era a coisa mais interessante, porque eu já sou dentista. Eu queria ter a possibilidade de trabalhar oficialmente e o Ministério da Saúde me dava essa possibilidade. Não foi fácil, porque além do custo, que é muito alto, porque você tem que traduzir tudo em italiano, reconhecer toda aquela burocracia. E o exame, quando você faz, são duas partes.
você faz o exame escrito, que é um questionário. Se você passa para a etapa sucessiva, você vai fazer o exame oral, que é a arguição, como tem no Brasil. Eu não sei hoje como estão as faculdades, mas é como se fosse uma arguição. E se você passa, você vai para a segunda fase, que é o exame oral. E na faculdade que eles fizeram, junto com o Ministério, tinha também exame de paciente. Não é fácil. Você fica num estresse enorme, porque eles não têm o mínimo interesse, justamente. A Itália não se compara a população com a brasileira. E justamente eles têm que ter o mínimo de proteção. É como se sei lá, os Estados Unidos, toda vez fosse uma quantidade de pessoas, ou dos Estados Unidos, ou de outros países, para ser dentista no Brasil. Eles tinham que ter algum critério. Não foi fácil, mas eu estudei muito, fiquei 2 anos estudando, quase imersão total, porque eu precisava aprender a língua, não era só entender, precisava falar no exame escrito, ou exame oral, desculpe. E nada, quando eu passei, eu digo a verdade, foi a segunda emoção melhor da minha vida, mais forte. A primeira foi quando nasceu minha filha, e a segunda foi essa, porque você enfrenta uma situação que ninguém te conhece, você tem que provar que você é boa profissional, é um misto de situações que não é fácil. E depois foi uma coisa interessante, para finalizar essa primeira parte aí, quando eu passei, eu tinha que me inscrever no Conselho de Odontologia, que aqui se chama ALBO, de Odontoiatria, de Medicina e Odontoiatria, médico e dentista juntos. Fiz o juramento de Hipócrates e eu, quando fui me inscrever, eles me pediram o meu permesso, o meu visto de trabalho. Mas eu não poderia ter o visto de trabalho, porque se eu não tinha feito o exame ainda, eu não trabalhava. Porque eu tinha receio de, sei lá, uma blitz, um controle e me colocar em dificuldade o colega. Eu ficava olhando, tá? Então, depois disso, quando eu fui me inscrever na ordem dos médicos, o presidente virou e disse: doutoressa, mas seu permesso de trabalho? Eu disse: doutor, mas eu não poderia trabalhar, como eu posso ter permesso? Ele me deu 3 meses para eu ter esse permesso. E o que é que eu podia fazer? Eu não tinha consultório, porque colocar um consultório aqui, além de ser um custo altíssimo, muita burocracia, não justificava. E um colega, que foi um anjo na minha vida, me ajudou muito. Ele me contratou como funcionária dele, e eu tinha direito, porque eu estava fazendo faculdade, 20 horas semanais de trabalho subordinado, ou seja, com um tutor, digamos assim. Mesmo que eu fosse já dentista, como um tutor, um monitor, digamos, né? Um coordenador. E ele me contratou com 2 horas semanais, pagou minhas taxas todas, ele nem quis que eu pagasse depois. Foi assim um anjo realmente na minha vida, eu agradeço de coração, doutor Gaetano Marciano. E hoje eu trabalho com ele, no consultório dele, ajudando um paciente dele, ajudando inclusive em cirurgia. E eu trabalho um dia com uma colega também brasileira, que nasceu aí em São Paulo, morou até 19 anos, os pais são italianos de origem. E hoje nós trabalhamos juntas, nos damos super bem em todos os aspectos, estudamos juntas, uma ajuda a outra, eu organizo a agenda, eu ajudo ela ajuda a mim. Então, nós temos assim, uma simbiose muito bacana. E nada, hoje eu olho para trás, faria tudo de novo. Não é fácil, mas eu faria tudo de novo. Bacana, bacana. Eu não sei se você falou ou se eu perdi. O pessoal falou que a imagem tá ruim, eu até dei uma conferida aqui mesmo. A minha imagem, tá, doutora? Não preocupa, não. A Tá minha um imagem tá pouquinho tremida, distorcida. emoção. Mas na verdade eu não. Para mim tá parecendo bacana, mas pode ser do iPad que eu estou utilizando, mas isso pouco importa. O que importa é o conteúdo, Ok. né? Não Mas sei a se mim, você vocês estão falou. vendo? É, Vocês estão você vendo tá ok, você direitinho? tá ok. Ok. O pessoal tá te parabenizando, né? Bem legal. Há quanto Obrigada. tempo você está na Itália? Tem quanto tempo? Que ano que foi isso que você foi para a Itália? Olha, quando eu vim a primeira parte, desculpa estar me movimentando, eu repito que eu estou tentando, né, fazer o contato aqui com a luz. Eu conheci meu marido em 2005, que quando eu estava aqui. E aí, quando nós decidimos que eu me transferiria, foi em 2008. E nisso, antes de me transferir, a gente já estava começando a trazer os documentos, organizar, fazer a tradução de tudo, reconhecer toda essa burocracia.
E em 2011 eu passei no exame. 2011, então 9 anos. Vai fazer 9 anos aqui. E Interessante. nada, eu estou muito feliz, graças a Deus. Como eu disse, é um percurso que não é fácil, mas eu gosto de desafios. E desses 9 anos que você está aí, você passou por alguma situação similar do que está passando nesse momento agora? Em relação a, digamos, uma situação De natural, uma crise, né? catástrofe, entre Crise, ter que aspas. parar, alguma Não, situação, ou é o seu pior momento na Itália, digamos assim? não. Assim, a única situação que não é necessariamente ligado ao trabalho, porque eu não estava trabalhando na época, quando teve o terremoto de Áquila, que fica um pouquinho longe daqui, mas sentia a escossa, que significa as ondas que se movimentam depois, né? O movimento das placas, depois do tremor mais forte. Às vezes eu falo alguma palavra em italiano, desculpe, mas ali eu fiquei com um pouquinho de medo, porque imagine você, todo mundo perguntando, terremoto, terremoto, eu estava no computador mandando a mensagem que não tinha acontecido nada onde a gente estava, em Nápoles, na época eu morava em Nápoles. E quando eu acabei de enviar a mensagem, eu senti a terra balançando. É uma sensação estranha, porque no sexto andar, era o último andar onde a gente morava, sempre, sabe uma gelatina tremendo? Eu aí Uhum. disse a meu marido, terremoto, porque o sinal é a gente olhar para a luz que tem um fio, porque aí balança. Então, nesse dia eu fiquei com um pouquinho de receio e disse, fique calmo. Porque o pessoal aqui fica muito calmo. Meu marido, ele entrou agora, Bimarfer. Eles ficam tranquilos, entendeu? Mas para mim é uma situação tão estranha. Depois eu vim, nós mudamos de Nápoles para a província de Caserta, fica a 45 minutos de Nápoles. Nós moramos em uma cidade pequenininha, porque aqui é o conceito da cidade pequena é diferente do Brasil, pelo menos na Bahia. Não digo Minas Gerais, Rio e São Paulo, que são estados maiores, assim, em termos de, inclusive, de estilo de vida, renda per capita mais alta, enfim. Mas quando teve outro terremoto de Amatrice, eu acordei, eram as 7 horas da manhã, eu senti a testa rodando. Eu disse, nossa, Sim, que sensação estranha. E era um tremorzinho. Mas tudo bem. Em legal. relação ao trabalho, só isso. É a primeira Eu já situação que eu passei. vivo. Eu já tive a experiência de terremoto também no Chile. Estava fazendo um Mamma check-out no mia. hotel, começou, estamos templando, templando. Eu falei, que templando, gente? O que é esse templando? Me dá meu cartão de crédito. O cara, não, 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 não. Eu falei, meu Mamma Deus. mia. Mas, enfim, como que foi a chegada dessa situação do Covid-19, do coronavírus aí? Foi chegando, vocês estavam atendendo, não teve muito alarde, ou foi de uma hora para outra, na hora que viu, já estava terrível, mandando parar, ou foi atendendo aos poucos, gradativamente, na hora que viu, teve que entrar todo mundo em quarentena e parar. Qual que foi o momento da chegada que você percebeu o Olha, Covid-19? já estavam falando, né, as notícias todas falando dessa situação e estávamos todos aguardando a determinação do Ministério da Saúde, que é quem regula essa situação, e as forças de ordem, no caso a polícia, enfim. O último dia que eu trabalhei, na verdade, o presidente do Conselho dos Ministros, ele fez a entrevista coletiva na segunda-feira, dia 9 à noite, e terça eu estava com a tarde, o dia todo, terça e quarta, cheio de pacientes no consultório. E na quinta eu trabalho em um ambulatório ligado ao hospital de Nápoles. E eu ia ter pacientes terça, quarta e quinta. Isso era segunda noite. E aí eu tenho um sistema de agenda online e eu sempre printo, porque caso não tenha conexão, eu printo, enfim. Eu aí comecei a ligar para meus pacientes para dizer, e isso todo mundo já sabia. Então, praticamente, o dia que eu fui ao consultório, ele deu a notícia segunda-feira, dia 9, eu tinha ido quinta de manhã, foi o último dia. Eu não fiquei assim estressada com as medidas de segurança. Quinta Ai, quando? Quinta agora passada? não, não. Quinta, Ah, tá. 9, o presidente do conselho Ah, tá. falou. 8, 7, 6, 5. Foi o último dia que eu tive no consultório, 5 de março. E hoje, até hoje, eu não saí mais de casa. Hoje, inclusive, teve
uma urgência. Depois a gente comenta desse detalhe, foi até interessante isso, mas enfim. E aí eu não fui mais, os pacientes se entenderam, não tinha nada assim grave. Tinha cirurgia programada, implante programado, um paciente quer fazer implante, eu liguei logo para ele não tomar antibiótico, foi a única coisa assim mais urgente, porque os outros pacientes estão todos sob controle, não tem nenhum problema, e se for o caso a gente pode administrar farmacologicamente quando faz uma anamnese, como aconteceu hoje, um paciente que depois, se você quiser, a gente comenta. Então, dia 9 de março, então, saiu um comunicado de quarentena para parar, aí foi proibido o atendimento. Isso em todo o território nacional ou só na sua região de Nápoles? Não, todo o território nacional. Porque aqui o sistema político é diferente, né, de governo. O presidente do Conselho dos Ministros é ele que dá as ordens, é como se fosse o presidente de um país. E aí ele disse que não podia sair. E aí não podia sair, só podia sair para farmácia, supermercado e caso de urgências, mas não podia sair. Realmente não podia sair. Entendi. Então, dia 9 parou, você parou dia 5. O atual momento aí, como que tá? É quarentena? Já vocês estão começando a ter o controle da doença ou ainda tem número de casos que está aumentando? Como é que está o atual momento na sua região, no país em geral? Guilherme, a questão é o seguinte, um problema que existe com esse vírus é realmente em relação aos pacientes assintomáticos. Porque o vírus, quando a pessoa contrai o vírus, não significa que vai morrer. Não significa necessariamente que tem que ir para a UTI. Tem casos como o príncipe Albert, que eu não acompanhei mais, mas dizem que eu vi a notícia que ele contraiu o coronavírus. Então, não significa que a pessoa vai morrer, que vai para a UTI, não é isso. A questão tem que ter os cuidados que todos já sabemos, né? Manter a distância. Ao supermercado, as pessoas estão mantendo a distância. Evitar se expostar sem necessidade. E tentar manter a calma, porque junto da gente nós tivemos esse problema. O marido da tia do meu marido, o tio do meu marido, ele tá no hospital, negativo para coronavírus, mas ele teve pânico, ele teve medo. E o medo dele antecipou a ida dele para o hospital. Como nós moramos num local, um comune, né, uma cidadezinha muito pequena, tem uma estrutura de um hospital aqui maravilhoso. E quando o meu marido chamou a médica do tio, ela disse, traga ele aqui, porque eles só estão pedindo que levem, se for um caso. Ele não tinha febre, ele só tinha pânico. E como ele tem um histórico de uma deficiência respiratória, ele estava usando oxigênio de um modo absurdo, exagerado. Ou seja, o oxigênio entrava e ele não conseguia expulsar o gás carbônico, a anidrida carbônica. Resultado, é como se ele tivesse com o rosto no escapamento de carro, numa garagem fechada. A grosso modo é isso. Enfim, quando ela viu, disse, não, tem que ir agora para o hospital. Ele foi para terapia intensiva e agora está no departamento de medicina de urgência, mas está bem, hoje já almoçou sentadinho na mesa, está tranquilo, mas eu estou tranquila porque eu moro num lugar que não é muito cheio, porque é um bairro como se fosse, um local como se fosse mais de veraneio. A gente está com a praia aqui pertinho, mas nós não podemos sair, porque só pode sair quem for ao supermercado, justificando que tem um módulo que você preenche. Hoje mesmo, meu marido perguntou ao carabinieri, que é a polícia, e eles disseram que não pode sair mesmo. Nas filas do supermercado, fora, vocês têm que manter 1 metro, pelo menos, de distância. Eles estão disciplinando a entrada das pessoas. Eu estou muito tranquila, inclusive aproveitando para atualizar um monte de coisa de estudo, organizar minha casa, dolce far niente, não fazer nada, ficar vendo filme, ligar para minha família em videoconferência e o tempo passar, ficar tranquilo, porque o medo descontrola o nosso corpo, a verdade é essa. Então, resumindo, para o pessoal que está acompanhando aqui, e dentista, por ética, não pode negar nada para outro dentista. Qualquer dentista brasileiro que quiser ir para a praia italiana, ele
pode ficar hospedado na sua casa. Foi isso que eu entendi? Sim, passando essa fase com o maior prazer do mundo. Então, tudo bem. E você vai ser Brincadeira. o primeiro para Ah, provar, né? ó, legal demais. A Nicole, minha esposa, ela adora na Itália. Quando a gente foi aí, a gente adorava comer menu turístico, que era muito Aham, hábito dos restaurantes isso, menu turístico, e o preço é até camarada, sabe? Aí vem a aham, entrada, o prato principal, sobremesa, aham. enfim. Sempre ela fala disso. Então nós vamos voltar à Itália, porque Claro, agora já temos casa na praia do dentista gestor, bravo! pessoal. E Aqui com a é porque é o vantagem. seguinte, aqui dentista gestor divide tudo. Você não está entendendo? A gente divide taxa de cartão, a gente divide gerente, maquininha da Stone. Então a gente vai dividir casa na praia na Itália, ok? Claro, mas eu sou brasileira, lembre. Então, com o maior É, prazer, eu vou apresentar baiana você, ainda? Oh, baiana, comidas oxe. maravilhosas, vai ser um prazer. Pois é. Agora é o seguinte, você já tem previsão de voltar ao trabalho ou ainda não? Não nem cogita isso ainda. Olha, Guilherme, quando o presidente do Conselho dos Ministros falou naquela conferência estampa, como ele diz, aquela. Ai, me fugiu agora. No pronunciamento dele, ele inicialmente está previsto o dia 3 de abril, mas é uma previsão que vai depender muito dos casos, porque às vezes o que acontece? As pessoas têm que entender que é um momento delicado, é um vírus realmente potente, não é uma gripezinha, que o contágio é muito fácil. Por isso, gente, o contato com pessoas de dar mão, beijinho, abraço, não existe próprio. Lavar as mãos, manter a distância. Então, o que acontece são esses assintomáticos que transmitem. E tem outras doenças. Hoje mesmo, infelizmente, morreu um amigo de meu marido de infarto, que não tem nada a ver com coronavírus. Então, é como se o coronavírus viesse e acabasse todas as doenças. Não é verdade, entendeu? Então, as pessoas também têm que ter o cuidado na hora de avaliar as estatísticas. A preocupação maior é porque, num hospital, em condições normais, tem a quantidade de UTIs. Então, aquelas pessoas que têm o risco de contrair, porque tem doenças sistêmicas, diabetes, pacientes transplantados, paciente de idade, insuficiência respiratória, renal, esse que são os pacientes de risco. Então, se tiver um volume grande, a quantidade de leitos na UTI não vai ser suficiente. E o que aconteceu aqui no sul, digamos, a gente tem mais sol, a temperatura é mais alta. Hoje, inclusive, fez um pouquinho de frio. Um dia lindo fora, estava dando 6, 7 graus. Agora deve estar uns 5 graus, eu estou aqui dentro de casa. O que é que acontece? Tem muitas pessoas que trabalham no norte da Itália. E na hora do vamos ver, as pessoas vieram de trem, foi uma confusão. Então, muita gente dizem, né? Porque no final você tem que ter muita cabeça fria para avaliar, porque dizem de tudo, de tudo e de pio, como se diz em Itália. Então você não sabe o que é fake, não sabe o que é verdade, não sabe. Então é uma loucura, sabe? Eu estou tentando manter minha tranquilidade. Fake news é uma coisa que assombra o mundo inteiro, né? Pessoal, para quem entrou agora que não está entendendo, isso que ela fica batendo aí do lado, ela fez um vuduzinho do coronavírus, ela pegou uma mamona gigante, colocou assim, ó, e ela fica batendo. Diz ela que pegou esse tique, ela me contou antes, que fica batendo nesse vuduzinho que ela tá pirada com ele. Deixa eu Mas explicar, senão o Guilherme vai. Como seus alunos acreditam em você, né? Na verdade, como eu disse no início, a gente usa muito luz indireta em casa. E meu marido colocou um sistema de luz de presença, né? Como se fosse você encosta, se aproxima, acende. E ele me pediu para ficar junto do modem numa posição que a conexão fosse boa. Então eu fiz um teste, antes eu não sou modelo, estou aqui, ó, não posso ir no salão, tá não fiz linda, unha, tá fiz linda. nada. Tá linda, sem problema, sem problema. Não preocupa com essa luz, Obrigada. não, não se preocupa não. Mas o sensor dela deve estar com um probleminha, tá? Depois eu vou chamar uma manutenção. Tô brincando, tá tudo Não, lindo. não, mas tem que se aproximar, por isso que eu estou fazendo assim, o Tá ritual. lindo, só, tá lindo, só para dar uma Tem um monte descontraída de aqui. amigos que entraram aí, pacientes meus, amigos. Eu vi aí um chefe de cozinha japonesa brasileiro, Emerson Coelho, que é top.
Esses meninos fazem sucesso aqui, viu? Os sushimens brasileiros. Arrasam, Ó, arrasam. eu sugiro eles não escrever nada aqui não, porque eu sou pidão. Se ele aparecer com alguma coisa aqui, eu vou dar um jeito de pedir alguma coisa, tá? Pois Mas é. vamos lá, doutora Rosana, sem problema, não se preocupar com nada, tá tudo lindo, viu? O governo italiano está dando alguma ajuda, algum auxílio? Vamos supor, você está sem trabalhar desde o dia 5 que você me contou. Então, você está sem ganhar dinheiro, eu imagino, porque a gente trabalha, a gente ganha o que a gente produz, não é mesmo? Certo. O governo está dando alguma ajuda ou, por enquanto, você está sobrevivendo com a reserva que vocês têm? Como é que funciona isso? Olha, aqui os dentistas têm um sistema de previdência privada que é como se fosse o INPS. No Brasil, para se aposentar, tem o INPS ou algumas previdências privadas, né? CACI, coisa do tipo. Petros, no caso da Petrobras. Os dentistas e médicos aqui têm um sistema como se fosse uma previdência privada, que se chama INPAM. E tá a maior polêmica, porque eles não estão nem aí para os dentistas. Então, os colegas estão assim um pouco revoltados, porque eu sou pequena, entendeu? Em relação, eu não tenho dependentes, mas tem pessoas que têm clínicas e que dependem. Então, eles estão estudando, mas a burocracia e o governo, ou seja, é como se a prioridade agora fosse a emergência vírus e isso fosse segundo plano. Eu acho que é um momento de sacrifício que todos vão passar. Não somos só aqueles que moramos na Itália. Todos vão passar. É um momento de recriar, de inventar novas coisas. Vai passar, mas o que se pode fazer? Eu, dentro do meu universo aqui, eu estou, por exemplo, a menina que faz minha faxina em casa, não é justo que ela não venha por causa dessa confusão toda e eu não pague, porque ela precisa mais do que eu. Hoje mesmo ligou um rapaz, ele é africano, e ele veio fazer um trabalho de pedreiro aqui na minha casa, no verão. E aí, hoje ele ligou para meu marido. Eu fiquei preocupada, eu disse... Ele ligou, não, ele mandou uma mensagem. Aí eu pedi ao meu marido que ligasse para ele, porque com certeza ele poderia estar em dificuldade. O meu marido ligou e disse, olha, você precisa de alguma coisa? Se você precisar de comida, você manda escrito, eu vou ao supermercado, que pode sair ao supermercado com um documento, porque se a polícia parar, você pode ter direito a isso. Se você precisar, não passe dificuldade. Então, a gente tem, eu não digo os grandes, que realmente você que tem clínica sabe que não é uma despesa que não é fácil. Mas eu que sou pequena, entendeu? Para a gente não vai fazer falta fazer uma cesta básica para uma pessoa dessa. E nada, estamos em casa, não gastamos nada, porque gasolina, o tanque está cheio. Amanhã mesmo eles não sei como é que vão fazer com os postos de gasolina, eu acho que não sei se vão fazer rodízio. Nós estamos com o tanque cheio, nosso carro é super econômico porque é diesel. Então, não gastamos autoestrada. Temos uma quantidade de comidas que é suficiente para a gente. Aqui não tem a cultura do carrinho cheio. Aqui você não vê ninguém no supermercado entupindo os carrinhos. Talvez agora, mas nós estamos tranquilos em relação a isso, entendeu? Então, essas pessoas, sim, são também pessoas que precisam. Agora, em relação às outras pessoas, cada um com suas dificuldades, né? Não sei, Legal. O governo provavelmente vai ajudar... por exemplo, quem tem consultório, tem lease, comprou maquinário com lease, alguma coisa eles devem ajudar. Eu, particularmente, não tenho assim, grandes coisas para poder passar dificuldades, graças a Deus. Vou chamar você de você, não de senhora, tá? Claro! Mas você é boa de papo. Senão, você não vem mais com sua mulher aqui para minha casa. Você é boa de papo, vai contando casa e tudo mais. Eu acho que todo mundo que deve estar vendo, a maioria, tá com vontade de te dar um abraço, sabe? Porque você é muito simpática, vai contando casa e tudo. A gente vai imaginando o africano ligando, muito legal. Todo mundo aperta o coraçãozinho aqui para ela. Vai subir um monte de coraçãozinho para você aí. Tem aí minha sobrinha, da sua simpatia, viu? Isso é muito legal mesmo. Lembrando que eu não conhecia a doutora Rosana, tá, gente? É um exemplo de quem quer dar um jeito, tá? Eu precisava de um dentista na Itália, Google. Dá o tanto de coraçãozinho subindo pra você aí, ó. Obrigada. Que legal. Hoje, te conto o que aconteceu hoje. Hoje ligou para mim uma menina, uma brasileira,
que eu não conheço, não era minha paciente, nós temos muitos pacientes brasileiros. E aí ela disse, doutora Rosana, eu estou com um dente que desde dezembro eu devia ter resolvido e acabei que eu viajei, enfim, como é que eu faço? Então, a orientação que a gente tem, seja do Ministério da Saúde, como das associações de classe, tipo a ABO, aí, aqui é a ANDI, Associação Nacional dos Dentistas Italianos, eles aconselharam a gente fazer uma triagem, uma anamnese telefônica. Então, eu comecei a perguntar a ela tudo, a questão dela de saúde, se ela teve febre, se teve contato, o que é que ela estava sentindo, para ver se a gente tinha como administrar através de remédios, se fosse o caso. Porque aqui o pessoal tem um pouco esse hábito, não sei, no Brasil, que já tem um tempo que eu não estou aí, de usar muito antibiótico. Então, eu sou muito arredia para remédios, né? Então, eu fui fazer uma anamnese para ter ideia da situação. E aí, liguei para minha colega, que eu trabalho com ela, e disse a ela, olha, tem essa paciente assim, 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 você tem como vê-la? Porque, às vezes, o paciente também não sabe expressar tanto bem, né? Mas aí eu perguntei, ela disse que realmente estava incomodando, que não estava bem. Aí eu liguei para minha colega e disse, olha, aí no consultório eu deixei coisa, ou seja, máscara touca, eu trabalho toda paramentar, eu trabalho com isolamento absoluto. Você viu, hoje eu te mandei, né, como é que eu trabalho para remover amálgama. E aí ela disse, não, tranquila, ela sabe qual é o enxaguatório que tem que usar, que não é a clorexidina, inclusive é um detalhe técnico, não sei se vocês sabem isso, está se usando água oxigenada e a iodopovidone. Mas a iodopovidone tem aquela cor assim meio forte, que pode manchar se tiver alguma resina, enfim. E depois de 30 segundos, você fazendo o bochecho, você pode usar a clorexidina para reduzir a carga bacteriana, reduzir a carga bacteriana é italiano. E aí, aí ela olhou, né, tudo, fez a radiografia, isolou e disse que realmente era o caso de canal. Abriu, porque o ideal, né, o protocolo é quando você puder fazer logo na primeira sessão e fechar, mas ela não queria, pelo tempo, por tudo, né, que comporta. Ela, então, fez a urgência e disse que vai esperar. A menina me ligou dizendo que está bem, está tranquila. E, se for o caso de ter mais de uma urgência, na sala de espera, respeitar a distância, casaco, jaqueta, como aqui ainda é um período que está um pouco fresquinho, deixar na sala. A bolsa, se o paciente quiser entrar com a bolsa, tem que botar no saco plástico. Então, para mim, essas medidas de higiene, de segurança, não são grandes novidades, porque eu já pratico isso, então eu estou tranquila. Eu sempre digo, eu faço tudo como se fosse minha filha, o paciente, entendeu? Legal. Essas orientações que você passou e agora, ela foi específica para esse momento da pandemia ou é algo que já é habitual? E foi uma orientação do governo, do Ministério da Saúde, enfim, teve alguma recomendação para atender nesse momento? E complementando, a Abel está perguntando, pediram para usar aquela máscara mais fechada, que aqui a gente chama de N95, viseira, pediram alguma coisa ou não? Isso. Então, em relação ao bochecho, a questão da água oxigenada e do iodopovidone é neste período, porque geralmente não se faz, né? Água oxigenada 3%, 10 volumes, uma proporção de 1:2 de água. Geralmente, nos meus pacientes, eu uso como rotina fazer o bochecho com a clorexidina que todos nós conhecemos, mas os outros produtos se faz 30 segundos, depois você pode complementar com a clorexidina para reduzir a carga bacteriana, que a clorexidina não tem essa capacidade de sozinha, digamos, né, proteger mais do vírus, porque o vírus, você sabe, a transmissão maior é através de nariz e boca, né? E esses vírus, eles têm um modo de agir curioso, né? Em relação à boca, principalmente. Por isso a questão da distância, de espirrar, de tossir e nada. Mas não é uma rotina bochechar com água oxigenada e nem com iodopovidone. A outra pergunta, as máscaras. As máscaras, isso. Então, eu geralmente tenho aquela viseira que usa muito aí no Brasil,
eu uso aquela viseira também, ou o óculos. Sempre trabalhei muito protegida. O que eu trouxe aí do Brasil em relação aos cuidados, eu sempre fui habituada a usar touca, sempre. Aqui eles me viam e perguntavam por que você é a única que está usando a touca? Eu não Piolho? consigo. Então, quando eu era pequena, eu tive, com certeza, com a minha mãe. Mas aí, para mim, é uma rotina usar o jaleco fechado, mangas compridas. O pessoal aqui usa muito jaleco com a manguinha curta, que não é o correto, na verdade. E as máscaras, hoje, aquele bate-papo que eu tive com você, que eu mandei as fotos, eu uso aquela do filtro lateral, para quando eu tiro o amálgama por causa do vapor de mercúrio. Uso o jaleco todo descartável, para poder jogar tudo fora. Agora, eu normalmente dou ao paciente e atendente a FFP2, entendeu? Mas a FFP2, você tem que usar e ainda colocar uma máscara por cima, porque ele protege o paciente. Quer dizer, você está protegido, mas o que você expira vai para o paciente. Então, tem que botar uma máscara, a máscara normal, essa de clínica, e Isso. proteger a cadeira, a poltrona com aquele plástico, superfície. Eu sou a neurótica da higiene, da esterilização, da É, desinfecção. isso que eu ia falar, isso que eu vou falar. Dá para perceber que você tem esse capricho. Mas a vigilância sanitária ou qualquer outro órgão que compete a isso aí na Itália é bem rigorosa, tem fiscalização ou isso é uma coisa que parte de você mesmo? Olha, eu de origem já era assim, entendeu? Em relação. Porque eu acho que o paciente, quando está ali, confia a vida, a própria vida a nós. Então, eu acho que não é uma brincadeira. Eu sempre fui realmente preocupada, atenta com isso. E desde o Brasil, com minha assistente, ela sempre fazia curso de atualização para sempre estar de acordo com a norma. Na verdade, como o consultório não é meu, eu não sei dizer qual é a frequência do controle, porque tem dias que eu não estou lá e já Sim. aconteceu deles fazerem o controle, que é do serviço sanitário, que se chama ASL. Mas eu sou tranquila porque eu estou sempre dentro da norma, entendeu? Eu respeito todo o tempo de esterilização, desinfecção, como eu disse. Então, para mim, considerando, né, é um modo de dizer que todo paciente é um doente em potencial. Então, eu me comporto igual. Porque tem É, aqueles que a gente não sabe. agora voltando a falar, quando começou a quarentena, quando houve a determinação da quarentena, você percebeu que teve resistência da população? Ou o pessoal acatou logo e já entendeu a necessidade de parar? Muitas pessoas aqui comentaram, eu acho que demorou a parar na Itália e tudo. Qual que é a sua avaliação disso? Mas o pessoal aceitou, acatou? Ou porque eu vou te contar um segredo. Aqui no Brasil, tem gente saindo para trabalhar escondido, sabe? Eu moro aqui numa avenida super movimentada. Se eu for na janela ali, tem um monte de carro passando que eu aposto que não vai ser médico, não vai ser enfermeiro, não vai ser gente do supermercado. É gente que está zanzando para cima e para baixo. Como que foi aí na Itália? Pediram para parar, pediu para parar, parou ou não foi bem assim também? Olha, na verdade, o ser humano é muito curioso. Eu sou uma pessoa muito disciplinada. Eu gosto de respeitar regras. E eu, às vezes, brinco com meu marido, que o pessoal aqui é muito alegre, mas é um pouco anarquista, digamos, né? E ele diz que eu sou muito rígida. Então, tem a ver, primeiro, com o amor a si mesmo. Segundo, tem a ver com respeito ao paciente. Então, meus pacientes entenderam completamente. Ontem mesmo, uma ligou. Doutoressa, mas eu tenho uma consulta dia 25, eu entendo que não vai existir a consulta, né? Porque eu esqueci no final de cancelar, mas no final todos já sabem, eu até deixei para me ajudar depois na reorganização da agenda. No meu universo, eu não senti resistência, entendeu? Mas eu tive, por exemplo, que explicar à menina que trabalha aqui na minha casa que ela não poderia vir, que ela ficaria em casa, eu pagaria, mas ela não poderia vir, porque às vezes tem a ver um pouco com a ignorância. Quando a gente vê que uma pessoa não tem conhecimento, cultura, cabe a nós que sabemos um pouco mais e temos acesso às informações de orientar, mas colegas ou pessoas de um bom nível, eu acho que não justifica.
entendeu? Porque, na verdade, é aquela coisa, não me atinge. Pode não lhe atingir, mas pode atingir outras pessoas, porque é a Sim. questão dos assintomáticos. Eu não sei dizer no universo. Hoje mesmo me ligou uma amiga de Roma e ela disse que tem algumas pessoas que parece que não acreditam. Mas é aquela coisa, eu não sou Maria vai com as outras, eu tento ser respeitosa, né? E disciplinada. É respeitosa, é? É. Muito legal, muito legal. Não, sua atitude é o que eu falei aqui logo no início, sexta-feira ou sábado, eu postei um vídeo falando. Porque, além de tudo, nós temos uma responsabilidade social, né? Claro, A classe odontológica, ela tem uma representatividade, né? Se os bravo. dentistas, eles foram reconhecidos porque pararam, mostraram a gravidade, porque muita gente não tem conhecimento, tá? Eu atendi até sexta-feira passada no consultório, teve paciente que estava indo para a clínica aproveitar porque estava de folga já, falou, eu tô de folga, eu quero começar um tratamento. Eu tive uma paciente que apareceu lá, que ela falou assim, eu vim hoje porque vocês vão entrar de greve, né? Eu falei, greve? Não é greve, não. Outro senhorzinho chegou para fazer uma avaliação de protocolo. Eu Meu falei, meu Deus. senhor, você não pode estar aqui não, isso não é urgente. Aí ele virou para mim e Aham. falou assim, por quê? Eu falei, meu Deus do céu. Meu Porque pra Deus. gente que tá na internet, no WhatsApp, a gente fica vendo muitas fake news, isso acontece no mundo Aham. inteiro, mas tem Aham. gente, por incrível que pareça, não tem acesso à informação. Então é a Exato. nossa responsabilidade social, né? Bravo, isso Mas mesmo. é o mesmo caminho que você fez aí. Agora, tá muito interessante o assunto, tá? Eu vou fazer o seguinte, dá um joinha, assim, ó, faz um joinha. Esse pessoal vai printar a tela, todo mundo vai postar e marcar a Rô.Salles Barrão. Faz cara de princesa, vai. Todo mundo vai te marcar em homenagem a ela. Muito legal. Obrigada. Agora eu. Guilherme, só um parêntese que eu queria falar. Isso que você falou, nós temos uma responsabilidade social muito grande. Outra coisa, o que eu percebi é que todos os pacientes que eu liguei admiraram demais, não falaram nada, muitos disseram doutoressa ou brasileiras, às vezes me chamam de doutoressa também as brasileiras, e diziam, eu sei como a senhora é, com cuidado com a gente. Então, é admirável. Eu só tive elogios, entendeu? Sim, E tudo bem, é uma coisa, a questão da falta, da qualquer dificuldade que possa haver de dinheiro, depois a gente compensa de outro modo. Eu acho que infeliz. nada na vida acontece à toa. Eu acho que o mundo estava muito de cabeça para baixo. A gente Sim, tem que rever os valores. Hoje eu estava almoçando e pensando, né? Como que vem um vírus para parar o mundo? Às vezes ele está vindo por um caminho inadequado, a gente nunca deve, cada um na sua religião, não vamos discutir religião, mas a Claro, gente claro. jamais deve questionar a vontade divina, entendeu? Se você acredita em outro Deus e tudo, alguma coisa coordena a gente. Então, tem um porquê, Uhum. né? Então E não a coisa vamos interessante, Guilherme, questionar. é que pegou todo mundo, indistintamente. Não adianta uma pessoa milionária, entendeu? Preto, branco, o que for, é todo mundo igual, entendeu? Sim, Então é isso aí. nivelou todo mundo. Mas aí que tá, né? Você falou que os seus pacientes gostaram, adoraram. Infelizmente, no Brasil, nem todo mundo tem o conhecimento disso, né? Eu tenho alguns grupos de WhatsApp com o pessoal que me segue e tudo. Eu li hoje há pouco uma mensagem de um dentista, um paciente de ortodontia, questionando que estava supermercado funcionando, farmácia funcionando, até quando o dentista vai ficar sem trabalhar, achando ruim, porque está sem a manutenção, né? E isso é muito triste. Uhum. Eu quero pegar a sequência e qual que é o conselho seu para a classe odontológica, tá? Vamos focar na classe odontológica que está vivendo esse momento, que está receosa, que vai ficar sem trabalhar, que está querendo ir trabalhar escondido, atender uma urgência, em respeito à quarentena, para você que está bem próximo ao país que provavelmente vai ser o que vai mais sofrer com o vírus, né, pela proporção que está tendo muitas mortes e tudo mais. Qual que é o seu conselho como dentista e como pessoa? Olha, minha filha entrou aí e pediu, Guilherme, inverte a câmera. Não sei o que ela quis dizer. Fernanda Mendes é minha Virar filha. a câmera que eu estou no iPad. Tá. E minha irmã Não vai também melhorar. entrou, Miriam, um beijo. Oh, que gracinha! Fala aí. Tchau, amiga! Amiga Fala, do oi, amigo do papai. papai. Quando seu Isso, pai manda vier, beijo. seu pai e sua mãe vierem, você tem que vir também, viu? Ela tá chamando a gente para ir para Itália.
Você quer ir? Que linda! Um Vai lá beijo. da Como ela mamãe, se Ana. chama? Alicia. Ah, que linda, Alicia. Nome bem italiano. É. Então, o conselho que eu tenho que dar aos colegas é, primeiro, quem se ama, se cuida. Primeiro de tudo. Porque, como eu disse, o vírus pode trazer graves consequências e levar ao óbito, à morte, como também pode não ter grandes consequências, mas nós não sabemos. E hoje, como eu falei, que faleceu esse amigo de meu marido de infarto, ele vai ser, não vai ter velório, porque a família não pode ir. Do hospital ou de onde foi, ele vai ter que ir direto ou lá para a funerária, não vai ter. E hospitais não têm leite suficiente, toda essa questão. Então, o que é que eu acho? Primeiro de tudo, quem se ama se cuida. Segundo, que respeito a quem tem família, quem tem filhos, que tem pais, né, de idade. E eu, se fosse paciente de um dentista, a não ser em caso de dor, situações realmente particulares, você tem que pesar o risco e benefício. Aí é diferente, você pega, assume todas as medidas, todos os protocolos e vai e atende. Mas eu, se fosse um paciente de um dentista que diz, olha, eu estou fechado, também para prevenir maiores problemas, para te dar saúde e segurança, ou então manter tua saúde. Eu acho que é por aí. Gente, é um período, todo mundo vai passar, entendeu? Também essa fase vai passar, não adianta, porque se aqueles mais, como é que se diz, espertos, que aqui se diz chifurbi, pensam que vão ganhar dinheiro nessa fase, quem sabe, se pararem ou até morrerem, vão ter muito mais custos, entendeu? Sim, Então, eu acho que é sim. por aí. Qual que é a sua perspectiva para a retomada da odontologia, dos atendimentos? Você pensa que vai ter uma retomada já em breve, como você já disse? Vai ter uma rotina normal? Ou nem tanto? Assim, pensa que financeiramente vai sentir? Como que você está pensando no rombo que isso vai dar na economia aí da Itália? Olha, dificuldades vão existir, sim, porque é um momento que a economia vai sofrer um baque. Mas eu acredito que a força de superar isso aí, a vontade de viver, eu acho que vai dar força a todo mundo para isso. E, como eu falei, como é que se diz? O rientro, como se diz, o recomeçar não depende só da gente. Vai ser baseado nas determinações que o governo vai decidir. Como eu disse, inicialmente seria até dia 3, mas a gente vai ter que esperar. Eu só vou sair com tranquilidade, porque, como eu disse, não sou nem tanto preocupada com o protocolo que se usa no consultório, porque eu sou extremamente exigente com isso. Tem vários pacientes meus aí, amigos que sabem, mas a gente tem que esperar a determinação. Então, tem que ter paciência, todo mundo, como eu disse, quem tem leasing para pagar, quem tem taxa, por exemplo, imposto de renda, começa a pagar agora, as taxas começam a pagar agora em abril, a taxa do EMPA, que é a Previdência Privada. Eu acho que eles vão, como é que se diz, alongar, algumas medidas eles vão tomar, entendeu? Mas o dentista aqui na Itália é visto muito como uma categoria de elite. Então, eu acho que eles pensam, são os que menos precisam. Graças a Deus, não é que eu vou morrer de fome, não. Eu e meu marido trabalhamos, não é que precisamos urgentemente, até pelo fato de você estar em casa, você acaba não gastando muito. Eu tenho um sistema aqui que eu posso usar ar-condicionado, tudo, porque eu tenho um sistema de placa solar. Então, quanto mais eu utilizo, mais eu produzo energia, depois eles me pagam, entendeu? Legal, legal. Então, eu estou tranquila, bem tranquila. Tá dado o recado, como todo mundo aí aprovou a live. O que eu fiz aqui? Eu arrumei uma lanterna para você, para te iluminar na hora que você estiver falando. Mas eu tenho aqui. A minha resolução tá ruim, porque eu tô com o Guilherme. iPad, porque o meu celular deu para não entrar no Instagram em live mais compartilhado. Então, eu tô com o iPad da minha filhinha aqui, ela tá sem ver o YouTube, mas daqui a pouco eu devolvo para ela. Não, porque aqui é um seguinte, sistema de fotocélula. Como eu moro em casa, vocês veem a escada, sim. então de noite você precisa descer, não precisa estar acendendo luz, ela acende Não, automaticamente.
Não precisa explicar, não, que já já eu tô chegando. É Aí eu até bom, vejo porque direto, não me vê com sobrancelha para fazer, com unha que sem quase problema. vai Agora é virar o seguinte, francesinha. para encerrar, qual que é a diferença? Agora que encerramos o assunto do coronavírus, todo mundo entendeu a importância da quarentena, de ficar isolado mesmo, né? De respeitar as regras, porque nós vamos passar por esse momento, mas há uma esperança. Todo mundo vai sobreviver, todo mundo Claro, vai sair dessa mais forte. Agora, com todo mundo quer certeza. saber, a odontologia brasileira e a odontologia italiana, o que você vê de diferença e peculiaridade e até questões financeiras, de rentabilidade de mercado e tudo? Olha, aqui tem acontecido um fenômeno curioso. Tem muitos brasileiros que vão colocar aparelho no Brasil, porque tem esses sistemas de convênio que se paga pouco, coloca os aparelhos lá. Eu digo porque minha colega é ortodontista, que eu Sim, trabalho com ela. E aí não querem pagar aquele valor inicial, né? Botam no Brasil e depois faz sua manutenção. E às vezes tem alguns problemas de técnica diferente, de bracket, se quebra, confusão, mas enfim, é uma coisa que se administra. A odontologia aqui como é que eu posso dizer? Antes era para ser dentista precisava fazer medicina. sim. Entendeu? Então, a odontologia antes de 1980, 1981, eram médicos que faziam especialização em odontologia, ou seja, 2 anos, 1 ano e meio, não sei exatamente, e não era como no Brasil sempre foi separado de medicina, né? Eu conheço muito bons colegas em várias áreas, e tem inclusive colegas de fama internacional, muito bons realmente. Tem algumas coisas que são um pouco diferentes. Por exemplo, nós temos a odontologia desde do bebê, digamos, né? Que eu, inclusive, orientava a mãe como é que é a posição de amamentar, o buraco que abria na mamadeira, a chupeta, todos esses cuidados, que aqui não tem muito essa cultura. Às vezes eu atendo pacientes já grandes, 10 anos é a primeira vez. Outro dia um menino de 16 anos, primeira vez que foi no dentista. Então não tem a cultura em família, não tem a cultura dos pediatras, inclusive eu fui conversar com alguns pediatras, para tentar, né, explicar isso aí, mas não tem. Agora está mudando um pouquinho. Mas, assim, tem muitos bons técnicos de laboratório. A coisa que eu acho legal aqui, Guilherme, é o acesso à tecnologia. Então, por exemplo, a Ivoclar lança um Sim. compósito, uma resina nova. Eles dão a você para provar, dão um cimento. Se a gente participa com um webinar, uma live como você, ligada a uma empresa, por exemplo, se você participa, registra lá, eles mandam as seringuinhas para você praticar. Tem muita coisa legal. E o acesso no consultório que eu trabalho, tem panorâmica, tem toda uma estrutura, mas a tecnologia ajuda, mas nós somos bons também. Como também tem muitas pessoas boas aqui, viu? Tem colegas maravilhosos. Nós estamos chegando no final da live. Infelizmente, ela cai quando completa uma Eu hora, sei, né? Nós uma temos hora. mais 2 minutinhos aí só. Aham. Eu queria agradecer em nome de toda a classe odontológica aqui do Brasil, tá? Obrigada. Sua simpatia, né? A sua Obrigada. disponibilidade de compartilhar, tá? Aham. É muito interessante. Conforta a gente saber que vocês estão no estágio mais avançado e estão superando, né? E nós estamos começando Aham. aqui agora. Então, muito obrigado. Eu vou deixar a palavra para você despedir do pessoal. Aham. E, Aham. infelizmente, a live vai cair aí em qualquer momento, Então, deixa eu mas falar logo. Eu fale. queria agradecer a você, a todos que participaram, seus alunos, meus amigos, meus pacientes, minha família. E fiquem em casa. Fiquem em casa, confiem que vai passar, nós vamos sair mais fortalecidos. Eu quero ver você, sua mulher e a Lixa aqui para a gente tomar um vinho e curtir isso aí. Um Com beijo, gente. certeza Fiquem com você. Deus e fiquem em casa, por favor. Então, Tá assim a bom? gente encerra a nossa live. Obrigado novamente Obrigada a com você. o Fique em Casa. Printa a Isso tela, mesmo. vamos marcar a Rosana Salles, Ro.Salles1. Beijo, beijo do maridão, beijo em todo mundo aí. Obrigada. Que Deus Obrigada a nos proteja, todos. tá? Tchau, Tchau a todas tchau. nós. Tchau, Muito beijo. obrigado. Obrigada a você. Tchau.